Graça e paz aos amados queridos irmãos. Me chamo Alex Pessoa. Estamos aqui iniciando mais um vídeo no canal Apologética. E o tema de hoje é um tema bem interessante. É simplesmente esse. Jesus Cristo morreu em uma cruz ou numa estaca, como ensinam as testemunhas de Jeová? Está curioso? Vamos conhecer de fato como Jesus Cristo morreu mesmo, se foi de braços abertos, né? Como ensina as Escrituras e toda a cristandade, ou de mãos para cima, né? Em uma estaca reta, como ensina as testemunhas de Jeová. Vamos para o vídeo? Vamos lá. Mas antes de ir para o vídeo, se inscreva e adicione o sininho para receber notificações e você ficar por dentro de todos os fatos sobre toda a área apologética em que as seitas se apoiam para distorcer as escrituras. Vamos lá. Jesus Cristo morreu em uma cruz, ou numa estaca, né? Como ensina as testemunhas de Jeová. Bom, as testemunhas de Jeová, né, no seu livro Raciocínio Base das Escrituras, eles vão dizer a palavra grega traduzida por cruz em muitas versões modernas da Bíblia está como estaca de tortura, né? Na tradução Novo Mundo é estauros no grego clássico, né? E esta palavra significa meramente em uma estaca reta ou um poste. Mais tarde veio também a ser usada para uma estaca de execução, né? Ou com uma peça transversal, né? Raciocínio à base das escrituras, página 99, com referência online, como ensina as testemunhas de Jeová. Eles dizem, né, que é estaca, né? No grego clássico tradicional, estauros, que significa estaca reta ou poste. Por isso ele usa esses argumentos para negar que Cristo morreu em uma cruz, mas sim que Cristo morreu numa estaca, segundo os testemunhas de Jeová, né? As testemunhas, os TJ, como é bem conhecido, né? Então vamos lá, cruz. A cruz, né? Ou o ensino das testemunhas de Jeová sobre a cruz, né? Que é um símbolo pagão, segundo eles, e não um instrumento de morte usado pelos romanos para matar Jesus, né? Eles dizem, né? Os testemunhos de Jeová, no seu livro, que tem feito a religião pela humanidade, página 263. Eles vão dizer, Jesus morreu numa estaca de tortura. Veja bem, estaca, né? A cruz não representa a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Não é um símbolo cristão e também não é símbolo de esperança, né? Existia a adoração da cruz lá no Egito, muito antes que fosse adotada na cristandade. Aí eles vão dizer, Constantino era adorador pagão do Deus Sol, né? Cujo símbolo era a cruz, ou a letra T, a letra inicial do Deus falso Tammuz. Eles vão dizer, se o que Constantino percebeu na visão era uma cruz, né? Então era um sinal do seu Deus, porque Jesus Cristo não foi pregado numa cruz, mas numa estaca simples, né? Eles dizem que se Constantino viu um sinal da cruz, é um sinal do Deus de Constantino, o Deus pagão, Tammuz, mas não uma cruz, porque Jesus não morreu numa cruz e sim numa estaca. O que tem feito as religiões pela humanidade, na página 263, eles vão usar esse argumento, né? A cruz, eles continuam, a cruz é amada, tudo isso para negar a cruz de Cristo. A cruz é amada e respeitada por milhões de pessoas. A Enciclopédia Britânica chama a cruz de principal símbolo da religião cristã.
Mas o cristão verdadeiro, eles vão dizer, os testemunhos de Jeová, não usam a cruz na adoração. Por que não? Uma razão importante é que Jesus Cristo não morreu numa cruz. A palavra grega, em geral traduzida cruz, é estauros e significa basicamente poste ou estaca. Né? Eles vão usar só esse argumento da palavra grega, né? Que significa poste ou estaca. Né? Em vários textos, os escritores bíblicos usam a palavra para referir-se ao instrumento usado para executar Jesus. E a palavra grega xilon, em Atos 5:30, 13:29, em Gálatas 3:13, em 1 Pedro 2:24, essas palavras significam simplesmente madeiro ou pedaço de pau, porrete ou árvore, né? O que a Bíblia realmente ensina na página 204 e 205. Preste atenção aqui. Eles usam esses argumentos, né, para dizer que a palavra cruz, né, não tem esse significado da palavra cruz. Em grego significa poste reto ou estaca, né, stauros, né, xilon, né. Em grego, eles vão dizer todos esses argumentos, mas uma resposta apologética, só que existia mais de um tipo de cruz e mais de uma maneira de sacrifício, né? De sacrificar alguém. Nos tempos romanos, mais de uma maneira de execução, é o que diz o antropólogo Josias. Ele fala num documentário, vou deixar aí a descrição desse documentário, né, sobre a vida de Jesus, um documentário bem interessante, tá? A descrição aí abaixo no vídeo, né? O Josias, o antropólogo, ele mostra várias, né, formas e vários instrumentos de tortura, né, em forma de cruz. Aqui ele vai mostrar, aqui você está vendo nessa imagem aí, uma árvore em forma de cruz. Veja que uma árvore é idêntica à forma de cruz. E a passagem bíblica, né, muitas passagens citam como morto numa árvore, né, morto num madeiro, né? Então, veja aí. E essa outra também, que Josias, ele mostra uma árvore em forma de cruz. Veja. Você está vendo aí uma estaca ou um poste reto, né? Mas no chão está aí transversal, né? Que forma uma cruz. Preste atenção. Outra imagem aí do antropólogo Josias, né? Essa é uma estaca que não tem uma barra transversal, né? Uma barra horizontal. E que as testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi crucificado nessa estaca, num modelo dessa estaca, num poste reto, né? Veja aí, a estaca ou um poste reto, que não tem nenhuma barra horizontal, né? Então, na verdade, né, originalmente, né, a cruz não era o que hoje se entende. O poste com uma peça transversal já fixa. Hoje sim, né, não existia essa cruz, um poste e uma peça transversal já pregada, né, como se tem hoje o símbolo da cristandade, né, mas sim com um poste e uma peça transversal solta, que só se a unir com o condenado sendo colocado, e também tinha como também só o madeiro, que o poste ou estaca. Então, conhecido também como árvore, né, o tipo de forma de cruz, como acabamos de ver algumas imagens. Então, como diz o antropólogo Josias, que já existia mais de um tipo de cruz e mais de uma maneira de sacrifício. Então, a cruz ela veio se formar quando um condenado era obrigado a levar a barra horizontal, e chegando lá no lugar da execução, aí sim era um apregado e se formava uma cruz, né? Como fala lá em Atos 5:30, 13:29, em Gálatas 3:13, em 1 Pedro 1:24. A palavra madeiro, que significa, né, no grego xilon, essa palavra significa simplesmente madeiro ou pedaço de pau, porrete ou árvore, né? É lógico
que não é uma cruz em si, mas são elementos que, ao unismo com um dos postes igual, que forma uma cruz, que dá forma de cruz. Então, é tão provável que a cruz não passou a existir na cristandade, mas antes já existia, né, a adoração da cruz lá no Egito, muitos antes que fosse adotado na cristandade, como as próprias publicações da Testemunha de Jeová relatam, como acabamos de ler no início, o que tem feito a religião pela humanidade, página 226. Então, já existia a cruz, ela não veio existir. Daí então os gregos e os romanos, além dos povos pagãos, praticavam a crucificação, né? Cruz. O que significa cruz? Figura formada por duas hastes que se cortam perpendicularmente, servindo de instrumento de romano de tortura reservado para escravos e criminosos. Para os judeus, o suplício na cruz era considerado um maldito. Para os judeus, aquele que fosse pendurado numa cruz, num madeiro, numa árvore, era considerado maldito. Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente será no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. E Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Mas depois que Jesus Cristo foi suplicado na cruz, este tornou o símbolo religioso do seguimento, humildade e benignado de Cristo. Presta atenção. Seguir Jesus e tomar a própria cruz são elementos da vida cristã. Em Mateus 10, 38, Mateus 16, 24, Lucas 9, 23 e Gálatas 5, 24. Né? As testemunhas de Jeová para negar que Jesus Cristo não morreu na cruz, e sim em uma estaca. Né? Em sua Bíblia, tradução Novo Mundo, eles colocaram, em vez da palavra cruz ou crucificação, eles colocaram a palavra estaca. Mateus 27, 38, na tradução Novo Mundo. Veja aí a figura. 2 ladrões foram então pendurados em estaca, ao lado dele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Veja como eles ilustram. Agora na tradução João Ferreira de Almeida, Bíblia, revista atualizada João Ferreira de Almeida, Mateus 27, 38. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Veja a foto. E foram crucificados com ele. Veja a imagem aí. Crucificado, a diferença de crucificação para estaca. Eles modificaram tudo. Né? Então, Jesus Cristo não foi posto em uma estaca, para deixar bem claro, né, como afirmam as testemunhas de Jeová, mas sim em uma cruz. Ele foi crucificado e não estacado. Como os testemunhas de Jeová, eles gostam de usar a lógica. Estacado não existe. Mas sim, Jesus Cristo foi crucificado. Né? Crucificado significa, num dicionário e estudo bíblico, na página 115. Olha o que significa. Os gregos e os romanos, além dos povos pagãos, já praticavam a crucificação. O condenado deveria primeiramente ser flagelado e depois levado a carregar a trave horizontal que compunha a cruz até o local do sacrifício final, onde já se encontrava a outra parte, a haste, né? Denominada stipe. Os pés eram pregados diretamente sob esta haste e nas mãos os cravos eram fincados nos punhos. Veja o que diz o dicionário bíblico, dicionário e estudo bíblico na página 115. Então aqui, embora tivesse várias formas de condenação e alguns nomes que tem como poste, estaca, cruz, madeiro, árvore, a própria palavra de Deus nos direciona que a morte de Jesus Cristo foi na cruz
e não numa estaca ou um poste reto, como afirma as testemunhas de Jeová para negar a cruz de Cristo, mas diante dos textos bíblicos, como os romanos já praticavam as suas execuções, nos direciona que foi em um poste, sim, mas também com uma peça transversal, que quando se une, se forma uma cruz, a crucificação de Cristo, numa cruz. E não só num poste reto, né? Porque seria até um grande absurdo uma pessoa ficar só com os dois braços para cima, que nem mostra aí a figura da Testemunha de Jeová, um Jesus com os dois braços para cima e um só prego, né? Sem apoio e nada, né? E é tanto que a trave horizontal foi usada na crucificação e que o condenado ele era levado a carregar a trave horizontal que compõe a cruz até o local do sacrifício final, onde já se encontrava outra parte. Daí se tem vários nomes, né, como poste, estaca, madeiro, tronco de árvore, essa parte que ficava já enfincada, né, que ia ser enfincada no chão ou ficava no chão enquanto chegava o condenado com outro pedaço, né? Daí os pés eram pregados diretamente sobre qualquer um desses, né? Qualquer parte que ficava, né, como sendo poste, estaca, madeiro, tronco ou árvore, né? Então veja aqui, uma prova que foi encontrada de um pé que tinha os pregos cravados, né? Arqueólogos encontraram em Jerusalém, no ano de 1968, um esqueleto de um crucificado há cerca de 2000 anos, né? De um calcanhar. Esse é um calcanhar, veja aí a imagem. Olha também o que disse o antropólogo Josias sobre o osso encontrado pelos arqueólogos e nesse documentário sobre a vida de Jesus, né? O link está embaixo do vídeo, está no canal Apologética, né? Ele diz: é um osso de calcanhar do lado direito de um indivíduo que foi crucificado há 2000 anos atrás. Na crucificação, o prego era inserido no lado externo do calcanhar e que atravessava o osso entrava então na árvore. Veja o que diz. Voltando aqui, onde a trave horizontal foi usada na crucificação e que o condenado ele era levado a carregar a trave horizontal que compunha a cruz até o local do sacrifício final, onde já se encontrava a outra parte. Então a cruz ela não existia em forma fixa, mas sim ela era um poste reto ou estaca, como as testemunhas de Jeová dizem, que era só estaca, ou uma árvore, né? Ou qualquer poste, estaca, árvore, mas tinha trave, tinha a parte horizontal que compõe a cruz, que se formava a cruz junto com o condenado. Sem o condenado na cruz não se formava a cruz, era só um estaca, um poste reto, né? E a outra trave, a outro pedaço, né? A trave horizontal ficava ao lado, né? Veja, aqui temos aqui uma conversa de Jesus Cristo ao revelar a Pedro a qual forma Pedro deveria morrer para glorificar a Deus. Vamos ver na própria tradução Novo Mundo em João 21, 18, 19. Diz assim: digo-lhe com toda certeza, quando você era mais jovem, você se vestia e andava por onde queria, mas quando envelhecer, estenderá as mãos e outro homem vestirá e o levará para onde você não quer. Disse isso para indicar com que tipo de morte ele quem Pedro iria glorificar a Deus. Depois disse-lhe: continue a me seguir. Então, Pedro deveria seguir a Jesus. A partir desse diálogo, né, sustende-se que Pedro foi martirizado, né? Mais na frente, Pedro foi martirizado, mas a Bíblia não fala nada sobre a morte ou o ocorrido da morte de Pedro, né? Mas a tradição cristã antiga relata repetidas vezes que ele morreu em Roma durante a perseguição encabeçada por Nero, provavelmente em 65 depois de Cristo, né? Veja, no livro dos Mártires de John Foxe,
na página 21 e 22, né, temos o seguinte relato. Hegesipo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita instância para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, persuadido pelos importunos e pedido, preparou-se para a fuga, né? Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu dizendo: estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro percebeu que com essas palavras o Senhor se referia ao mártir do que ele estava fugindo e voltou para a cidade. Presta atenção. Aí Jerônimo também nesse mesmo livro ele vai dizer que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e aos pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como foi o seu Senhor. O livro dos Mártires, páginas 21 e 22. Agora preste atenção aqui, nessa passagem bíblica onde acabamos de ler, em João 21, 18, na tradução Novo Mundo. Preste atenção. Digo-lhe que com toda certeza, quando você era mais jovem, você se vestia e andava por onde queria, mas quando envelhecer, estenderá, presta atenção no significado, estenderá as mãos e outro homem vestirá e o levará para onde você não quer. João 21, 18. Né? A palavra aqui, estenderá, só explica aqui o fato de existir uma segunda trave horizontal, além da primeira vertical, é justamente estendendo as mãos e consequentemente os braços, que se pode pregar ou amarrar o supliciado, né? O suplicado, né? No instrumento de suplício. Fosse a vertical, né? Fosse só a vertical, necessariamente seria fixa com seus braços, lógico, com os braços junto para cima, logo acima da cabeça, como relata os desenhos feitos pelas testemunhas de Jeová, né? Como você está vendo aí, e não estendido. Preste atenção. Né? E ainda mais, que se interpretasse estendido como esticado, veja, diferente, duas palavras diferentes, estendido e esticado, esticado e estendido, né? Como os braços, ainda que unidos acima da cabeça, fossem pregados na posição mais alta possível em relação ao tronco do corpo, né? Como relatam as testemunhas de Jeová em algumas das suas publicações, ilustrando as suas publicações, como é que eles querem que Jesus fosse morto. Teríamos aqui um outro problema, seria utilizado apenas um único prego para prender as duas mãos simultaneamente no alto, como está aí a imagem aí. Só tinha que ter um prego. Porém, aí entra a confusão. Porém, a Bíblia afirma em João 20, né, em qualquer tradução que você pegar, e inclusive a tradução Novo Mundo, diz assim, preste atenção, João 20, 25. Então os discípulos lhe disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele disse, ele quem? Tomé, se eu não vi nas mãos, palavra mãos, mais de uma mão, não foi só uma mão, as mãos, né? As marcas dos pregos, no plural novamente, dos pregos, não colocar o dedo na marca dos pregos e não colocar a mão do lado dele, de modo algum acreditarei. João 20, 25, tradução Novo Mundo, né? Olha que interessante. Mas ele quem? Tomé lhe disse aos apóstolos: ao menos que eu veja nas suas mãos a marca dos pregos, e não colocar o dedo na marca dos pregos, e não colocar a mão no lado dele, abertamente o lado dele, aquele lado que foi aberto pela lança de soldado, de modo algum acreditarei. Veja na própria tradução Novo Mundo.
Olha a grande contradição. Repare, se na sutileza apontada pelo o apóstolo João, né, Tomé faz referência às marcas dos pregos, no plural, nas mãos, também no plural, de Jesus. Logo, pelo menos um prego para cada mão, como é feito, né? Como feito, Jesus morreu, logicamente, mesmo numa cruz e não em uma estaca de tortura. Então, o próprio Tomé, e o incrédulo não acreditou, ele usa a palavra no plural, nas mãos, os pregos, né? Indicando que é mais de um, como está a imagem aí, né? E também a própria Bíblia do Testemunho de Jeová, aqui ela entra em suas próprias contradições com a doutrina professada por seus fiéis. Ou será que são as testemunhas de Jeová que caem em contradição com as suas próprias tradições bíblicas, né? Portanto, nada aqui adiantou das testemunhas de Jeová, da tradição Novo Mundo, ter substituído aqui em todas as palavras a palavra cruz por estaca de tortura. Jesus morreu mesmo crucificado com os braços abertos, apregado na trave horizontal, que foi na cruz e não em uma estaca, né? Vou aqui falar aqui sobre outro argumento que as testemunhas de Jeová usam para negar a cruz de Cristo, né? E que a cruz é um símbolo pagão que eles argumentam, né? Eles dizem, veja aqui o que eles vão falar. A origem histórica da cruz, da cristandade, inclui-se em diversos objetos datados do período muito anterior à era cristã, marcado com cruzes de feitos, né, diferentes de cada parte do mundo antigo. A Índia, a Síria, a Pérsia, o Egito produzia todos os inúmeros exemplos, né? Eles vão dizer também, a forma da cruz de duas vegas teve a sua origem antiga na Caldeias e foi usada como símbolo do deus Tammuz, dando a forma do tal místico a letra inicial do seu nome naquele país, né? Em terra adjacentes, exclusive no Egito. Eles vão dizer também, Testemunho de Jeová, eles também dizem, a cruz na forma da cruz, a cruz na forma de cruz, né, ansada, era carregada nas mãos dos sacerdotes e reis pontifícios egípcios como símbolo de sua autoridade como sacerdote do Deus Sol, e era chamado o sinal da vida, né? Eles também vão alegar, usava-se essa cruz como símbolo de Deus Sol babilônico e são vistas pela primeira vez numa moeda de Júlio César, 144 antes de Cristo. Preste atenção. Aqui no raciocínio, a base das escrituras, na página 101 e página 100 e 101, com essas referências online. Esses são os argumentos que ele usa, que tem vários argumentos, né? Então vamos aqui. Isso prova aqui, é lógico que isso prova que já existia a cruz. Apesar desses argumentos que as testemunhas de Jeová usam para dizer que a cruz é pagã, que já surgia a cruz antes da crucificação de Cristo, nos egípcios, no babilônio, tal, enfim, é pagã, por isso que eles não aceitam a cruz, né? Eles dizem que é pagã. Então, isso já comprova que a cruz já existia. A cruz não foi inventada pela cristandade. A cruz já existia na crucificação de Cristo, talvez por esse motivo que já a cruz, talvez por esse motivo que os gregos, né, e os romanos aderiram a essa prática de instrumento de tortura para condenar os seus condenados na cruz. No livro que a Bíblia realmente ensina, na página 205, eles dizem, no quarto século, porém, o imperador pagão Constantino converteu seu cristianismo apóstata e promoveu a cruz como símbolo deste. Qualquer que tenha sido a motivação de Constantino, a cruz nada tem a ver com Jesus Cristo. A cruz é uma origem pagã, o que a Bíblia realmente ensina, página 205. E no mesmo livro, na página 205 e 206, né, o que a Bíblia realmente ensina, eles vão dizer, as Escrituras proíbem também toda e qualquer forma de idolatria. Eles pegam lá em Êxodo 24, Êxodo capítulo 20, versículo 4, Êxodo 5 e 1.
né? E também 1 Coríntios 10,14. Com muito boa razão, portanto, os cristãos verdadeiros não usam a cruz na adoração. Isso são o que eles dizem. Veja, primeiro aqui, antes de responder essas acusações, né, de que nós cristãos verdadeiros adoramos a cruz de Cristo, né, vamos aqui primeiro, vou mostrar as hipocrisias das testemunhas de Jeová, né, sobre a cruz de Cristo. Veja, a cruz aqui, um símbolo muito caro para os cristãos e repudiada pelas testemunhas de Jeová como algo de pagão e abominável, que é de se notar que nos primeiros decênios das congregações das testemunhas de Jeová, ou seja, de 1891 e 1931, a Sociedade Torre de Vigia tinha por distintivo a cruz latina atravessada, tal símbolo da lapeda, cada número da revista oficial. Veja aí, Torre de Vigília, você está vendo a imagem aí, trazia na capa tal símbolo da cruz, veja aí, né? A capa da sua revista oficial, né? Torre de Vigia, né? Trazida na capa o símbolo da cruz. Olha a hipocrisia das testemunhas de Jeová. E também um símbolo de uma cruz no túmulo do fundador das testemunhas de Jeová, Charles Stayson Russell, que morreu no dia 31 de outubro de 1916. Veja aí, a cruz no túmulo das testemunhas, do fundador do Testemunho de Jeová. Você está vendo uma cruz aqui, não está vendo uma estaca. Veja, está vendo a hipocrisia? Veja que as testemunhas de Jeová sobre a cruz de Cristo, quando o seu fundador tinha a cruz em seu túmulo e nas suas próprias literaturas, na capa do livro Torre de Vigia, trazia o símbolo da cruz. Veja que eles mesmos próprios contradizem nas suas próprias histórias e literatura, né? Conta-se também que Joseph Frank Rutherford, o líder dessa religião, né, na época, e sucessor do fundador Charles Taze Russell, após a morte de Charles Taze Russell, decidiu mudar a logomarca por considerar errado que alguns cristãos transformam a figura na cruz em um objeto de culto. Daí já temos uma grande ideia o porquê eles não aceitam a cruz hoje, e sim agora uma estaca. Então, as testemunhas de Jeová foram forçados pelo seu líder, Joseph Franklin Rutherford, após a morte do seu principal fundador das testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, a abandonar a ideia da cruz. Por isso, muitos erros e heresias da cristandade têm se transformado em inúmeros erros e maiores ainda que a religião precisa então inventar, que eles precisam inventar um modo de dar um sustento bíblico a essa histórica, né? Levando a outro que foi modificado por seus líderes. Então ele tem que fazer aquele marabrá, especular dicionário, interpretações e distorcer as escrituras agora para retirar a cruz que o seu líder tinha, né? Agora, vou falar aqui sobre essas acusações das testemunhas de Jeová. Dizem que nós cristãos adoram a cruz, né? Como eles descrevem lá do que Fado Constantino promoveu a cruz como símbolo pagão, né? Um símbolo da idolatria, né? Que o cristão verdadeiro não deve usar a cruz, né? Na adoração, citado lá no seu livro lá, o que a Bíblia realmente ensina, página 205, 206, ele acusa o cristão de idolatria. Eles citam Êxodo 24, né, capítulo 20, versículo 4, sem citar o contexto sobre a idolatria que Deus está falando aqui para seu povo, que diz: não fará para ti imagem de escultura e nem alguma semelhança do que é em cima do céu, e nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5, que eles não citam o contexto, né? Não te curvarás a ela e não a servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E também eles citaram lá também no livro, né, que a Bíblia realmente ensina, na página 205 e 206, 1 Coríntios 14, 10, onde Paulo diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria, né? Veja aqui, há uma confusão tremenda aqui que as testemunhas de Jeová fazem para tentar julgar os cristãos protestantes de idolatria, né?
quando diz que Deus não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante que há no céu, nem abaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra, não te curvarás a elas e não te servirás. Preste atenção, nós não adoramos a cruz. Testemunhas de Jeová, ou TJ, nós cristãos protestantes não adoramos a cruz. E nem bonecos de gesso numa cruz pendurada, como faz os católicos romanos, né? Porque tais práticas é idolatria, isso nós concordamos. Mas nós não adoramos a cruz e nem boneco de gesso, um Jesus pendurado numa cruz, nós não adoramos como os católicos romanos adoram. Então é uma acusação leviana que vocês fazem para tentar justificar que Cristo não morreu na cruz e sim numa estaca. Então, mas nós aqui, cristãos protestantes, temos sim a cruz de Cristo vazia, como símbolo, e não idolatria, e não adoramos a cruz, mas temos a cruz vazia, porque o nosso Cristo ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Então a cruz está vazia e não com um objeto de adoração, né? Nós não curvamos-se uma cruz, né? Mas nós concordamos com Constantino, como ele provê, como ele vê a cruz como símbolo. Preste atenção, a cruz, em hipótese alguma, ela deve ser adorada. Em maneira nenhuma a cruz deve ser adorada ou venerada, mas sim ela é um símbolo da mensagem de Jesus Cristo, né? E deve ser sim lembrada e não adorada, mas sim lembrada. 1 Coríntios 1, 27. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então nisso já deveria se esperar que haveria, né, confusão conscientemente sobre a cruz de Cristo como um emblema de Cristo, pois a Bíblia fala dessa expectativa, né, que já haveria essa confusão, né? A cruz ela é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E também haveria já inimigo da cruz de Cristo, né? Pois muitos andam entre nós, nos quais repetida vez eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18, a cruz, embora desprezada pelos homens, trará glória ao homem, mas longe esteja de mim de gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6. Veja, os crentes são convidados a tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Marcos 8,34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue e tome a sua cruz e siga-me. Né? Para os judeus, o suplicado na cruz era considerado maldito. Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o estenderás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra que o Senhor te Deus te dá em herança. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito é aquele que for pendurado em um madeiro. Veja, Cristo se tornou maldito por nós, mas depois que Jesus Cristo foi suplicado na cruz, esta se tornou o símbolo religioso do seguimento e humilde e abnegado de Cristo. Veja, seguir Jesus Cristo e tomar sua cruz são elementos insaciáveis da vida cristã. E que não tomar a sua cruz e venha após mim não é digno de mim. Mateus 10, 38. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus
16, 24. E os que são de Cristo Jesus, crucificado na carne, com as suas paixões e concupiscência. Gálatas 5, 24. A cruz como símbolo cristão é a representação da vitória de Jesus Cristo sobre a morte e o pecado, pois ele venceu a morte, ressuscitou para trazer a redenção à humanidade. Quando lembramos da cruz de Cristo, nossa fé e esperança centra-se em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Por isso, para o apóstolo Paulo, a cruz era motivo de glória. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, a cruz, portanto, possui um profundo significado para nós cristãos. Foi nela que o nosso Senhor Jesus Cristo foi apregado, foi torturado, teve uma morte terrível, mas ele venceu a morte e seu sacrifício trouxe perdão dos pecados, esperança e redenção. E é a única ponte de acesso para o Pai. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Então, não há dúvida nenhuma que as testemunhas de Jeová são inimigas da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo descreve o seguinte em Filipenses 3, 17 ao 21. Irmão, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tem de nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Então aqui cabe ao testemunho de Jeová esse texto. Eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino dele é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, e de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Veja, mediante tais afirmações bíblicas, Cristo morreu na cruz e ressuscitou-se ao terceiro dia, e ele vive pelos séculos dos séculos. Então, Jesus Cristo morreu numa cruz e não numa estaca, como afirma as testemunhas de Jeová. E nós, cristãos protestantes reformados, não adoramos a cruz por hipócrisia alguma, porque é idolatria, mas nós temos a cruz vazia e temos a cruz como um símbolo da cristandade. Quando olhamos para a cruz vazia, há motivo de alegria, porque Cristo ressuscitou na cruz do Calvário e não numa estaca. Então, que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus habite ricamente em vossos corações. Jesus Cristo, sim, morreu de braços abertos e não de mãos para cima, estendido num poste reto, mas sim numa cruz. Que Deus nos abençoe e a sua grandeza do seu poder